Cameron Macaulay, vamos lá. Essa criança é uma criança típica britânica, tá? Ela tem 6 anos de idade. Esse caso foi publicado no jornal The Sunday, na Inglaterra. Isso é, se eu não me engano, ou é 2004 ou é 2006, não lembro exatamente, acho que é 2006. Um caso recente, recentíssimo. E o Macaulay gostava muito de fazer desenhos na escola, em casa, e já desenhava algumas casas, fechaduras, e tinha nesses desenhos tinha as localizações de uma casa que se dava numa ilha, que é uma baía. Então, quando a sua mãe perguntava o que era aquilo, ele dizia, era a sua casa, e que ele vivia ali com a sua antiga mãe. Olha, imagina o que é uma mãe hoje, ou um pai ouvir de uma criança de 6 anos de idade, que ele estava desenhando, o que ele estava desenhando era a casa dele, que ele vivia com uma outra mãe. O que a gente diz? Esse mundo está criando histórias. Olha que conversa. A minha casa, a tua casa aqui, menino. Eu sou tua mãe, teu pai, deixa de conversa. Aí se brincar, dá uns bufetes para se orientar, né? Mas não fizeram isso não. Talvez até a vontade tenha tido. Vamos ver o que acontece. Sim, só volta aí, Júlio, um pouquinho. Um detalhe importantíssimo, essa criança ela é da Inglaterra, e o relato que ela está trazendo, que tem uma outra vida, uma outra casa, uma outra mãe, num lugar distante a 260 quilômetros, uma criança de 6 anos que nunca esteve, que nunca saiu do seu lugar e que está dizendo como é que é lá, tá? Está relatando espontaneamente. Segue. Cameron descrevia a família, os amigos, as irmãs, chegava a contar até como foi que o antigo pai havia morrido. No início a família tratou como narrativas infantis, com uma imaginação fértil, né? Então tudo aquilo que nós já sabemos, que muitas vezes fazemos isso com as nossas crianças. Em determinado ponto, o pequeno Cameron começou a apresentar sinais de tristeza, de sofrimento, de apatia, reclamava porque estava separado da sua antiga família. Olha só, mais uma vez, é a mãe e os pais preocupados com isso. Como é que essa criança se encontra nessa situação? Pode passar. Certo dia, a professora de Cameron chamou os pais para uma conversa e disse: o menino se queixa muito da ausência dos pais e dos irmãos. Ele sente muita falta de brincar nas pedras da praia, reclama que a casa atual apenas tem um banheiro e a outra tinha 3. Olha só, a criança naturalmente expressando todo o seu sentimento, toda a sua angústia, porque não tem aquilo que tinha. E essa foto é real, essa é a foto da casa, mas vocês vão entender porque é real também. Aí o menino chegou a dizer que o pai se chamava Shannon Hopkinson, que havia morrido porque não tinha olhado para um dos lados e certamente poderia ter sido um atropelamento. Aí resolveram levar a sério a história, né? E foram com o menino para ver lá esse lugar, tá dizendo como é que era. E aí levaram a criança. Quando ele entrou no avião, ficou todo empolgado. Meu rosto está brilhando? Pergunta ele. E a mãe diz: por que você está me perguntando isso, meu filho? Porque eu estou muito feliz, diz a criança. E da janela ele apontava para a praia e dizia: agora vocês acreditam em mim? E quando ele chegou lá no local, ele se ajoelha e diz: estou de volta. Veja o vínculo forte antes e durante e depois também, de toda a narrativa que ele traz. A família de Cameron e a equipe do pesquisador Jim Tucker, que foi quem levou a sério a história, porque os pais chegaram a Jim Tucker com a experiência, com mais de 2.000 casos de reencarnações sugestivas, e pesquisando juntamente com Ian Stevenson, e não escuta isso da mesma forma que a gente escuta e deixa para lá. Não, vai atrás. Quando localizaram a casa na baía, que é essa casa aí ao lado, foram diretamente para lá, mas sem contar nada para Cameron. Ao chegar em frente à construção, Cameron reconheceu a casa no mesmo instante e logo mudou de feição. Para a família, a viagem
Para a família de Cameron, a viagem, a barra que é a casa, né, o lugar, representou um verdadeiro alívio. Ninguém mais desconfiava de Cameron, estivesse inventando coisas. Não, já começaram a acreditar na criança. Nem todas as respostas foram encontradas. E a maior certeza de todas, ao menos para Cameron, é que a morte não é o fim, mas um novo início. Volta aí. Então, o detalhe também é que, após essa experiência que o Cameron viveu, ele passou a ter uma mudança de comportamento em casa, na própria escola, e mais, ele esperava encontrar na casa a mãe, o que não aconteceu. Ele não encontrou lá a mãe, né? Mas ele trouxe todos esses relatos, ele não encontrou os personagens, e talvez isso tenha sido a decepção dele. Mas isso é um recorte. Veja que em uma sociedade britânica, que não é uma sociedade reencarnacionista, muito pelo contrário, nega a reencarnação, porque olha gente, a reencarnação só aqui para nós é complicado. Imagine que a gente nasce rico, milionário, e tem uma vida de luxo, pompa e riqueza, e de repente morre, não leva nada. Mas eu fico sabendo antes de morrer que se eu não fizer as coisas bem feitas, eu vou ter que voltar, e pode ser que eu volte numa situação bem ruim, pobre, miserável, sem ter o que comer, passando fome, né? E isso inclusive aconteceu porque a rainha, não lembro se foi o Concílio de Constantinopla, né, que o Papa, o Concílio de Nicéia já tira a ideia de reencarnação. A rainha também não aceitava isso porque tinha medo de voltar como escrava e não queria isso, então tira-se esses fatos da história. Mas a reencarnação, ela é antiguíssima. Não foi o Espiritismo que inventou, não. Muito pelo contrário, o Espiritismo já estava andando. A reencarnação já vinha de séculos e séculos e séculos, essa ideia. No Egito, por exemplo, a concepção de reencarnação é metempsicose, a possibilidade da transmigração das almas, da alma humana voltar a habitar um corpo de um animal, um cachorro, um gato, uma barata, um rato. Essa é a ideia da metempsicose.